Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não for inscrito, confere aqui embaixo, já aproveita e se inscreve para não perder os novos conteúdos, né? Os novos vídeos. Já clica no joinha, que me ajuda muito a divulgar o canal, não te custa nada, né? Então clica aí no dedão. E se você gostar do vídeo, no final, compartilha com os amigos. Gente, hoje nós vamos falar de uma coisa que infelizmente acaba acontecendo, né? E já aconteceu comigo, que é deixar de servir a Deus, né? Deixar de ir à igreja depois que o filho nasce. Comigo aconteceu logo no começo, quando as meninas nasceram. Eu cumpri o meu resguardo dos 40 dias em casa, e assim que deram os 40 dias, nós decidimos voltar a ir para a igreja. Na época eu ainda ia para uma outra igreja, e aí decidimos voltar a ir para a igreja, né, com as bebês. E assim, nossa, foi muito difícil para mim, elas deram muito trabalho. E aí eu me desanimei de ir para a igreja. Eu falei, não consigo entrar num elo com Deus, não consigo entender a palavra, não consigo sentir no meu coração, sabe? Não entendia nada, porque as meninas davam muito trabalho. Então eu tava ali, sabe, só o corpo, a alma, o espírito tava em casa. E aí eu desanimei de ir para a igreja depois que as meninas nasceram. Fiquei um bom tempo em casa, né? Virei crente frio, crente morno, fiquei um bom tempo em casa. Só, né, orava em casa, servia a Deus em casa, louvava a Deus, adorava. Só que para a igreja mesmo eu não conseguia mais ir, porque as meninas, eu achava que as meninas me atrapalhavam muito, que eu não conseguia servir a Deus com alegria, que às vezes eu acabava passando nervoso na igreja em vez de servir a Deus. Até que eu tive a vontade de conhecer uma outra igreja, onde Deus tocou no meu coração, e até hoje eu frequento essa igreja com as meninas. Eu comecei a ir para essa igreja, as meninas iam fazer um aninho, eu acho, ou tinham por volta de um aninho de idade, eu comecei a ir para essa igreja com as meninas. Que no começo elas deram muito trabalho também. Vamos ler a palavra, né? Entrar em comunhão com Deus, e aí vamos ver o que Deus dá de entendimento pra gente nesse momento, né? Eu vou começar aqui pela palavra de Salmos 127:3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. O que o Senhor quer dizer nessa palavra aqui hoje pra gente? Que os nossos filhos são os nossos bens maiores, são presentes que o Senhor nos deu, né? É o fruto do nosso ventre, ou seja, é como se nós estivéssemos crescendo aqui na terra, né? Os nossos filhos são os nossos presentes maiores que Deus nos deu, é o nosso galardão. Quer dizer que é o nosso presente que Deus nos deu. E como que o nosso presente que Deus nos deu, a gente vai afastar da presença de Deus? Algo que foi Deus que deu pra gente e acaba separando nós da presença de Deus. Isso não existe, isso não provém da parte de Deus. Em Mateus 19:14, vamos ler o que diz. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Ou seja, nós não podemos impedir os nossos filhos de estar dentro da presença do Senhor. Eles dão trabalho, sim, eles dão trabalho dentro da igreja, porque para eles é cansativo. Se até para nós, às vezes, o pastor dá uma palavra que a gente não tem sabedoria para entender, a gente começa a dispersar, a gente começa a pensar o que a gente vai comer quando chegar em casa. Você imagina para uma criança que está ali num lugar onde ela nem sabe o que ela está fazendo ali, que ela não foi por escolha dela, como ela se sente, o quão desconfortável ela se sente, começa a ficar cansativo, às vezes está muito calor, mas nós não podemos afastar os nossos filhos da presença de Deus. Às vezes a gente acha que o nosso filho está chorando, mas você acredita que já passou pela minha cabeça que é a forma dos pequenos adorarem a Deus? Já teve vezes das minhas filhas começarem a gritar dentro da igreja e balbuciar bastante, eu ficava e de repente algo dentro de mim falou, deixa ela está adorando ao Senhor, é a forma dela adorar ao Senhor. Tem igrejas que tem um cantinho especial, né? Onde as crianças ficam, aprendem até a palavra de Deus, tem desenhos bíblicos, cantam musiquinhas cristãs para pequeninos, né? É uma coisa assim, interessante até. Numa outra igreja que eu frequentei, tinha um vidro no fundo da igreja, era uma sala de vidro onde as mães que ainda amamentavam podiam ficar com seus bebês novinhos e assistir o culto. Também é uma super ideia. Mas na igreja onde eu frequento hoje, mosquito. Gente, eu já frequentei muita igreja até eu realmente me encontrar
nessa igreja onde eu consigo sentir a presença de Deus, né? Cada um se sente melhor em um lugar. E até que eu encontrei, que eu cheguei nessa igreja, onde as crianças ficam no meio do culto, não tem um lugar onde as crianças ficam separadas, as crianças assistem o culto. E quando as crianças estão dando muito trabalho, o que a gente faz? A gente vai até a porta da igreja, né? Tem um corredorzinho e assiste o culto aí de fora. O simples fato da gente levantar, a criança já para de chorar, ela já acalma o estresse dela. Então, já teve vez de eu assistir o culto ali de fora da porta da igreja, ela ficou quietinha e ali mesmo foi um dia assim que Deus me visitou de uma forma que foi assim uma palavra tremenda e ela começou a ficar nervosa. E a neném começou a gritar, e a neném começou a espernear, e eu comecei a ficar nervosa junto com ela, e a palavra assim, tava uma coisa assim tão tremenda, tão de Deus. Ai, pelo amor de Deus, filha, eu preciso ouvir, me deixa ficar em comunhão, não tira minha comunhão. Aí eu fui pra porta da igreja e de lá mesmo Deus me visitou, eu chorei bastante. Então assim, não foi a agitação dela, o choro dela que me tirou da presença de Deus. A gente pode servir a Deus com os nossos filhos, só que a gente tem que saber conciliar as coisas. Se o seu bebê gosta de ficar de pé, vai pro fundo da igreja e fica de pé. Você tem que saber o que é melhor para você, o que é melhor para o seu bebê. Se o melhor para você, para o seu eu interior, para sua paz, para sua alma é servir a Deus, não deixa de servir a Deus porque o seu bebê se irrita, porque ele quer ficar de pé, ou porque seu filho chora, porque ele esperneia. Assiste o culto do lado de fora, mas não deixa de servir a Deus, não deixa de ouvir a palavra. Como eu disse, Deus me visitou do lado de fora da igreja. Foi um dia assim que o Senhor falou comigo. E eu estava do lado de fora, porque a neném estava muito agitada e nervosa. Só que em casa eu já não tinha mais paz, sabe? Eu não conseguia mais ficar longe da presença do Senhor. Então eu falei, eu não vou deixar de servir a Deus porque as meninas ficam agitadas. Gente, outra coisa que eu costumo fazer para manter as meninas quietinhas durante o culto é levar coisas para elas irem comendo, elas irem beliscando durante o culto. Porque o culto normalmente começa às 7h30, né? No fim de semana, no domingo, que é às 6h30, mas durante a semana normalmente é 7, 7h30. E o horário de janta das meninas... Vem cá. E o horário de janta das meninas normalmente é das 7h50, 8, 8 e pouquinho, que é o horário que a gente tá dentro da igreja. Então, isso faz com que elas fiquem muito mais agitadas, né? Porque é o horário de rotina delas, o horário da jantinha delas. Então, o que eu faço? Eu levo nesses potinhos aqui e, ó, uma bolachinha para elas irem beliscando durante o culto. Eu levo um potinho para Alice e um potinho para Laura de bolachinha. Com bolachinha, às vezes eu levo balinha de goma, bala de iogurte, levo água. Eu gostaria, assim, de dar janta pras meninas, mas aí eu acho que já fica assim, né, meio que desrespeitoso durante o culto eu parar e ficar dando janta, até porque eu não vou estar prestando muita atenção no que tá sendo falado, né? Não vou estar prestando muita atenção na palavra, isso vai acabar tirando a minha comunhão. A bolacha eu dou na mão dela, ela se vira. Então isso faz com que elas fiquem quietinhas, intertidas durante o culto. Eu também levo a Bíblia delas, que é uma Bíblia pequena, colorida, né? A Bíblia da criança. Um mosquito passou aqui. E aí nisso elas se perdem, elas olham a Bíblia delas, elas olham a minha Bíblia, meu inário, e aí elas pegam o potinho de bolacha, comem bolacha, chupa bala, e logo que eu chego em casa eu dou a janta, e mesmo comendo todas as besteiras durante o culto, elas comem toda a janta. Aí a gente chega em casa por volta de 9, 9h10, e elas jantam. Então fica essa dica, gente, leva coisinha pra criança comer, que às vezes ela fica com fome, né, durante o culto. Você tem que tentar conciliar a sua rotina da sua casa de todos os dias ainda com o dia do culto, né? Se a criança está acostumada a jantar naquele horário, tomar café, tomar mamadeira, tenta levar alguma coisa para ela comer durante o culto, um brinquedinho silencioso para que ela se distraia. Então é isso que eu também faço, que me ajuda a manter as meninas quietinhas. Em várias passagens na Bíblia, principalmente nas partes onde Jesus fala, você pode perceber o quão paciente Jesus era com as crianças, o quão amoroso Jesus era com as crianças. E nós devemos ser assim como Jesus, não é? Nós devemos ser espelhos de Jesus. Então tenha paciência com seu pequenino, tenha paciência de ensinar, tenha paciência de explicar e tenha paciência com ele também dentro da igreja. Não adianta você apertar a criança, você beliscar, porque tem gente que faz isso, a gente perde a paciência e vai chegando ao extremo e acaba que você não tem uma comunhão com Deus, acaba que você não vai para a igreja só o corpo, não consegue chegar em lugar nenhum, não evolui.
Como diz em Efésios 6:4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criá-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, não adianta a gente prender ali a criança e apertar e deixar ela mais nervosa ainda do que ela já está. Às vezes ela tá com fome, às vezes ela tá com calor, com sede. Então não adianta a gente ficar provocando a ira do nosso filho se ele não tá se sentindo bem. Levanta, dá uma volta, oferece água e ele vai entender que ali é o melhor lugar que ele poderia estar. Hoje as meninas gostam de ir pra igreja, só que chega no final do culto que elas já estão cansadas, entendeu? Chega no final do culto elas não aguentam mais, mas elas ficam quietinhas. No começo elas choravam muito, porque o hino é alto, é tocado muito alto, era glória a Deus, era aleluia, isso assustava elas, porque elas não estavam acostumadas. Como eu disse, eu não fui para a igreja com elas desde novinhas, eu comecei a ir mesmo para a igreja com elas depois de 1 ano. Então era hino que assustavam elas, era um glória a Deus que assustava elas e elas choravam muito de eu ter que passar o culto do lado de fora da igreja. Hoje elas já se acostumaram, hoje começa a tocar o hino, elas tentam cantar até, aí balbucia, ela olha pra minha boca mexendo, olha pra boca de trás da irmã mexendo e ela fica tentando cantar. É a coisa mais linda assim, sabe? Que você vê que você tá no lugar certo, que não existe um outro lugar no mundo onde você poderia estar com seu filho. Em Isaías 54:13, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Olha que bênção, né? Você imagina o seu filho sendo discípulo do Senhor? Seu filho servindo a Deus? Então, hoje a gente tem que plantar essa sementinha no coração deles. Hoje, enquanto eles são pequenininhos, porque depois que crescer, as coisas que a gente fala vai entrar por um ouvido e na maioria das vezes sair pelo outro. Hoje os nossos filhos admiram a gente, hoje eles querem ser como nós somos. Então é hoje que você deve plantar essa sementinha no coração do seu filho, para amanhã ele ser discípulo do Senhor. Em Provérbios 22:6 diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Gente, na verdade eu queria só meditar nessa palavra, né? Acabei falando várias passagens bíblicas, mas a principal onde a gente vai meditar hoje é essa. É instruir, vou ler novamente. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Gente, essa palavra não tem curva, não tem e se isso acontecer, não tem mas, não se desviará dele. Então, gente, a palavra de Deus não tem curva, não tem e se, não tem mas, e se acontecer isso, mas se acontecer aquilo, mas se ele se desviar, ele vai voltar. Não é isso que diz a palavra de Deus. Diz, ensina que o seu filho não vai se desviar da palavra que você ensinar. Nós devemos plantar essa sementinha no coração dos nossos filhos para servir a Deus, ensinar o que é certo. Eles são crianças, eles não mandam neles mesmos. Não tem esse papo de ele não gosta de ir pra igreja, ele não se sente bem na igreja, eu vou deixar com a minha sogra, eu vou deixar com a minha tia. Não tem que deixar com a sua sogra e deixar com a sua tia. E quando você for arrebatado para o céu, seu filho vai ficar com a sua sogra, vai ficar com a sua tia? Você também não quer que seu filho vá para o reino de Deus? Então você tem que levar ele para a igreja hoje, ele tem que ir sim. Não tem essa de ele não gosta. Ele tem que estar onde você está, tem que servir a Deus. Se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, que você serve a Deus, que você quer que o seu filho honre a Deus, você tem que ensinar o seu filho para qual caminho ele deve seguir. Você deve ensinar o que é certo, o que é errado para o seu filho enquanto é tempo. Diz na palavra, enquanto é cedo, ensine o seu filho enquanto há tempo, não depois que ele perder a sua alma. E se eu continuar aqui conversando com vocês sobre tantas passagens na Bíblia onde Jesus fala do ensinamento que nós devemos dar aos nossos filhos, que fala sobre o amor de Jesus e a paciência dele com as crianças, esse vídeo vai render mais de 1 hora, gente. Então eu vou parar por aqui. Eu espero que eu tenha plantado essa sementinha no coração de vocês. Não deixa de servir a Deus porque a criança chora, porque seu filho chora, porque ele esperneia, porque você não tem paciência. Serve a Deus, vai pedindo para Deus o dom da paciência. Leva o seu filho para a igreja. Os primeiros dias pode ser que ele chore, mas volta a servir a Deus. A palavra
palavra que Deus pede para passar para você hoje é: não deixa de servir a Deus diante dos empecilhos que irão aparecer na sua vida. Não deixa de servir a Deus diante das dificuldades. Essa é a palavra que Deus pede para passar para você hoje. Então, essa é a mensagem de hoje que Deus pediu para estar passando para vocês. Não deixar de servir a Deus e, principalmente, não deixar de levar o seu filho para a casa do Senhor. Me desculpe se ficou algo mal entendido, que eu não sou assim, sabe? Como se diz, a melhor tradutora da Bíblia, que eu não sou pastora, não sou nada. Eu só estou aqui mesmo servindo a Deus e passando a mensagem conforme o Senhor pediu para eu estar passando. Conforme eu senti no meu coração de estar passando essa mensagem para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Planta essa sementinha chamada o amor de Jesus no coração do filhinho de vocês. E vocês não vão se arrepender mais tarde. Você não vai colocar a mão na sua cabeça e pensar: meu Deus, eu não fiz a minha parte. Coloca a sua cabeça no travesseiro e fique tranquila. Fala assim: o meu filho está nas mãos do Senhor. A minha parte eu estou fazendo, Senhor. Fica tranquila, fica em paz. Fica na paz de Deus. Um grande beijo.